Olá, investidor, olá, investidora. Aqui é Renato Carvalho, editor-chefe do Money Times. Estou aqui para apresentar o painel de investimentos no exterior do evento Onde Investir 2025, seu dinheiro. A gente está aqui para falar das opções, das perspectivas de investimentos em ativos estrangeiros, que é sempre uma curiosidade, um assunto novo, né? Sempre tem novidades. Mas quem está aqui para falar sobre isso, temos aqui o João Piccioni, da Empíricos Gestão. Tudo bem, João? Tudo bom, Renato? Prazer estar aqui. Obrigado pela presença. Estamos aqui com o Ezo Pacheco, da Empíricos. Tudo bem, Ezo? Fala, Renato. Prazer estar no programa. Prazer, muito obrigado. E estamos também com o João Julião, gestor de estratégia de ações globais da Verde. Tudo bem, João? Tudo bem, Renato. Obrigado pelo convite. O João nós vamos chamar de JJ, tá? Porque para diferenciar os dois João que nós temos aqui. E eu vou começar, inclusive, com o JJ para falar um pouco do assunto que eu acho que é o assunto mais quente, né, do momento, que é o início da gestão Trump nos Estados Unidos. Primeiro, acho que é legal fazer uma perspectiva, né, um cenário, de montar um cenário de como é que está, né, até agora. As bolsas subiram bastante nos Estados Unidos, né, no ano passado, chegaram a ter ganhos assim, de perto de 30%, né, no caso do índice Nasdaq. As bolsas se animaram no primeiro momento com a eleição do Trump, depois houve um ajuste ali no final do ano, né, mas de qualquer forma ainda fecharam um ano muito no positivo, muito acima, inclusive, dos índices europeus das bolsas do Japão também. Então, o desempenho das ações americanas no ano passado foi muito bom. Para ter uma ideia, o índice BDRX da B3 aqui no Brasil, que é o índice que acaba incluindo todas as BDRs não patrocinadas, teve um rendimento de acima de 70% no ano passado. Porque aí tem toda a questão, eles vão explicar melhor, tem toda a questão cambial também e tudo mais. Mas quem investiu no começo do ano passado em ações, principalmente americanas, teve um retorno muito bom em 2024, recolheu um retorno muito bom no final do ano. Mas, como vocês sempre dizem, ninguém investe em passado, né? Todo mundo olha para fazer um investimento, todo mundo olha para o futuro, né? E aí é para isso que eles estão aqui para falar um pouco disso, do que esperar, não só dos Estados Unidos, nós vamos falar sobre outros mercados, outros países, também para passar essas alternativas para vocês, investidores, e como chegar até ela também. Mas vamos começar com os Estados Unidos. E aí eu queria que o JJ começasse falando de como você enxergou essa reação à eleição do Trump, né, nesse final de 2024, e principalmente o que você está esperando do governo Trump e de como o mercado vai reagir ao governo Trump. Legal, obrigado, Renato. Bom, o mercado, principalmente o S&P, o principal índice americano, ele já vem antecipando essa eleição do Trump mais ou menos desde de outubro do ano passado, tá? Era uma eleição que ela não estava clara, existia uma probabilidade talvez 50-50 ali entre o Trump e a Kamala na época, mas o mercado, né, e ativos correlacionados à eleição do Trump começaram a performar melhor de outubro em diante. E o que é interessante disso, né? O Trump, ele já é uma novidade positiva que já aconteceu antes, né? Então a gente já teve o primeiro governo Trump lá na eleição de 2016 e a gente já viu muito das políticas que ele implementou na época e como os preços dos ativos reagiram naquele período. O que é bom e por que o mercado ficou animado? Né? Por que a gente teve essa alta expressiva tanto na bolsa, ou criptomoedas, ou ações de forma geral? O Trump, ele é a favor, e ele implementou isso no passado, no primeiro governo dele, um corte expressivo de juros. De impostos. Né? Se vocês lembram, ele cortou bastante os impostos pagos pelas empresas para níveis mais baixos aí nos últimos 100 anos, e isso por si só, né, faz com que a margem de lucro das empresas suba, né? Menos imposto, mais lucro e melhor para os seus acionistas. O Trump também ele fez muitas políticas de desregulamentação. Ele favoreceu os setores, tirando várias burocracias, tirando vários empecilhos legais e deixando o mercado mais dinâmico.
onde você tinha mais fusões, mais aquisições, mais ofertas públicas de ações, enfim. O setor bancário, por exemplo, foi muito beneficiário por isso, né? A gente viu uma economia mais dinâmica. Então, o que a gente está vendo isso, né? O que a espelho do passado e que a gente vê para essa nova eleição, né? O Trump 2.0, como está sendo chamado, são políticas basicamente parecidas, muito similares, tá? Obviamente, num contexto, numa base um pouco diferente do que foi lá em 2016, mas com propostas bem similares. Ou seja, ele propõe ainda, né, novos cortes de impostos, que também devem impulsionar a economia, promete mais desregulamentação, ele promete tarifar, né, do lado negativo, um pouco, né, economias como a China, México, etc., mas que isso deve acarretar alguma receita extra para os cofres americanos. Mas, de uma forma geral, é um governo que ele é muito mais pró-business, né, pró-empresariado. Então, se você olhar até a composição, né, de pessoas, de figuras que estão compondo o governo, seja o Elon Musk, o Scott Bessent no Tesouro, enfim, são pessoas muito relevantes, importantes, que estão ajudando a pensar a produtividade e o crescimento americano. Então, tudo isso, os americanos falam que é esse animal spirit, né, o desejo de investir, a confiança no crescimento, a confiança que as regras vão ser mais claras, mais justas, melhores para o crescimento e desenvolvimento do país. Então, acho que em cima de tudo isso, né, a gente vê um governo que tem mais esse alicerce, é muito baseado no que foi no passado, então a gente consegue fazer o paralelo claro. Obviamente, existem vários riscos, né, em relação a isso, mas, enfim, o take inicial aqui, né, o momento inicial aqui, realmente é um governo que ele deve ser muito bom para os ativos de risco lá fora. João, dentro disso que o JJ respondeu, tem a questão tarifária, que talvez seja a maior dúvida e o maior ponto de cautela do mercado hoje, seja em relação à questão tarifária. E aí, para explicar também para o investidor que está nos assistindo, por que há essa preocupação, segundo os analistas, é porque quando você tarifa, né, um item importado, você tem o perigo de aumentar o preço, né? Você diminui a oferta de produtos dentro do país e aí você aumenta o preço, né? Isso gera inflação. Como é que você está vendo essa cautela? Hoje a gente teve, né, por acaso aqui estamos no dia da gravação, a gente teve a matéria do Washington Post e o Trump negando a matéria do Washington Post, o Washington Post dizendo que ele teria uma política mais soft, né, de tarifas, e ele negando, dizendo que não. Queria sua opinião sobre isso, queria saber como é que você vê esse cenário, principalmente em relação às tarifas versus essa perspectiva que o JJ passou de mais lucro para as empresas com menos tributação. Tá, acho que tem dois pontos aqui. O primeiro deles o Trump, ele é um cara que ele usa esses mecanismos para ele ganhar leverage, ganhar alavancagem em cima de negociações. Então ele não vai topar essa leitura do Washington Post, ele precisa manter a sua postura dura, porque isso daí realmente já tem causado algumas mudanças, inclusive no cenário geopolítico, né? Seja lá na Europa, no Canadá, hoje também, a questão do Trudeau. Então, ele sabe que ele tem essa alavanca na mão. Eu fico um pouco menos preocupado. Eu não acho que... Bom, primeiro, a ideia dele tributar os produtos chineses em especial, né, seriam ali os mais... o alvo mais direto. Os produtos chineses, o quantum dos produtos chineses que entram nos Estados Unidos, ele é um quanto de produtos mais baratos. Uma tarifação a mais não gera a inflação que o mundo acha que vai acontecer. Vamos lá, vídeo que aconteceu no primeiro governo aí do Trump. Então não me parece que esse mecanismo ele é tão direto assim na economia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto logicamente, a China também ela sabe dessa sua situação. E ela precisa fazer uma coisa. O que eles vão fazer? Escorregar o câmbio. Já está acontecendo. A China vai soltar o yuan. E a hora que ele solta o yuan, ele vai dar um jeito de adaptar ali as empresas locais. E vamos dizer, essa transferência de preço, ela não vai ser tão direta assim para a economia americana. Não vai ser daí que a inflação pode brotar nos Estados Unidos. Tá? Para mim, a inflação nos Estados Unidos ela brota por conta da shadow economy, né? Daquela economia das sombras, a economia de serviços. Então você tem
uma economia de serviços muito robusta hoje, e aí uma economia das sombras, essa shadow economy, principalmente no segmento de crédito. Então, hoje, quem financia a economia americana não são os bancos, são todos os fundos de investimento, dinheiro de plataforma que empresta para cá, para lá. Você tem uma turma ali muito linkada à economia informal, que está ganhando rios de dinheiro, né? Você anda lá em Miami, você só vê Lamborghini para todo lado. Então, tem essa turma que a gente não consegue mensurar, e tem também, dentro dessa economia que ainda, vamos dizer, agora talvez deixe de ser tão das sombras, mas o pessoal de criptomoedas que também ganhou muito dinheiro. Isso daqui foi extremamente inflacionário nos Estados Unidos, sem contar os aportes não, vamos dizer, a injeção de dinheiro que o governo Biden fez ao longo desses últimos anos, dinheiro nas mãos das pessoas, né? Pacote de ajuda aqui, ajuda ali. Sim. Então, me parece que isso daqui foi a causa da inflação do último ano. Certo. Né? Então, se você olha, por exemplo, quando você explode a inflação americana, o que foi muito resiliente e continua resiliente? Moradia, aluguel, preço de aluguel. Aluguel em lugares bons continuaram a subir. Continuam a subir, mesmo com os mortgages disparando, enfim. Você tem toda essa dinâmica que vamos dizer, desfavorável e que pode aí impulsionar a inflação. O mercado está um pouco assustado, inclusive. Se a gente olhar essa dinâmica do pós-eleição, né, os juros nos Estados Unidos, o título de 10 anos disparou, voltou a bater lá os seus 4,60 e por ali ficou, não está querendo ceder. Justamente nessa esteira de que a inflação pode dar vamos dizer, um respiro nessa virada de ano. Aí o que a gente vai precisar ver se as políticas do Trump, principalmente ligadas à questão da energia, elas vingam, né? Se ele vai conseguir, de repente, estimular a energia, e se essa shadow economy enfraquece de alguma forma. Né? Não me parece o cenário base. Né? Acho que isso vai continuar empurrando a economia americana com muita força, e aí vamos precisar de um Trump menos gastão, e vamos precisar de um Trump olhando para esse lado da energia para que essa inflação ceda, ou se mantenha pelo menos estável aí nos próximos meses. Que essa é uma particularidade do Trump também, né? Ele traz uma bandeira de direita, mas é expansionista em gastos, né? Ele tem essa... Um novo partido republicano, talvez? Talvez, né? Um equilíbrio. Eu acho que tem uma leitura que é um pouco, até um pouco deturpada também do primeiro governo dele, porque quando ele veio no primeiro governo e ele colocou os impostos lá embaixo, todo mundo acendeu e falou, não, porque o Trump ele é expansionista e ele não quer nem saber, ele não vai conseguir captar recursos, etc, etc. Mas a gente tem que olhar que os impostos corporativos nos Estados Unidos já é uma pequena parcela da arrecadação americana já há um bom tempo. E uma mudança, inclusive agora, ela tem um efeito marginal muito pequeno na arrecadação da Receita Americana. Né? A maior parte da arrecadação vem ali da parte do imposto de renda da pessoa física, tem mais essa parte de tarifas também, que é um pedacinho, não é tão grande, mas tem um pedacinho ali de efeito. Enfim, não sei o quão ruim seria se a gente tiver um Scott Bessent, de fato, disposto a levar esse déficit americano de volta para casa dos 3%, eu acho que os Estados Unidos podem sair muito bem nessa curva. Legal. Enzo, você, por acaso, soltou um relatório, inclusive hoje, né, para os clientes empíricos, falando talvez as melhores opções para 2025. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse relatório, hoje que eu digo na gravação. Queria que você falasse um pouquinho desse relatório e como você está vendo também essa questão do início e das perspectivas para o governo Trump a partir agora do dia 20 de janeiro. Tudo que os dois Joãos falaram, acho que estou de acordo, né? A economia americana ela segue muito robusta, quando você compara com o resto do mundo, ela está crescendo muito mais, por exemplo, que uma Europa, que um Japão, então você vê o recurso de fato querendo migrar para os ativos de risco americanos, né? Como você comentou aqui no início, a Bolsa Americana fez 2 anos seguidos de alta de mais de 20%. Isso só aconteceu 3 vezes antes na história, você teve lá na época de 30, na pós-crise de 29, você teve mais ou menos na década de 50, e a última vez foi ali na época da Bolha.com, um pouco antes, né? Foi o início do investimento das empresas da internet. Então, a questão que fica é a gente está mais
parecido com um período lá da década de 30 ou 50 ou da década de 90? Aparentemente, né, tudo que a gente vê no momento, com essa temática, principalmente de inteligência artificial, é que a gente está muito nesse período 95 e 99. Certo. Por muito tempo, os investidores ficaram questionando lá, mas as ações estão se valorizando muito, mas você tinha uma temática muito forte por trás. As empresas da nova economia, as empresas websites, né, que eram até, em algum momento, avaliadas de maneira equivocada. Vamos avaliar em número de cliques. Então, assim, essa temática de inteligência artificial é muito forte hoje. Eu acho que a gente tem uma capacidade de ter um ano positivo para as bolsas americanas. Se você for olhar historicamente, desde 29, desde 28, você tem mais anos de altas de 20% do que quedas de até de 10%. Então, mesmo que você tenha um ano na média histórica dos 10%, você ainda corre esse risco de ter um ano, mais um ano extremamente positivo. Então, eu acho que o grande ensinamento que a gente teve, principalmente de 24, né, que a gente teve um começo de ano com as pessoas muito na dúvida, com o juro no maior nível em 20 anos, o quanto isso teria impacto na economia. E, aparentemente, não teve muito impacto, né? As empresas continuaram funcionando, as empresas continuaram investindo. Então, não me parece que o juro mais alto por mais tempo seja tão problemático assim. Então, isso que eu quero dizer é para as pessoas que estão com receio, mas a bolsa andou muito, será que ainda tem oportunidade? Tem. Talvez tenha que ser um pouco mais seletivo em alguns cases, né? Tem coisas de inteligência artificial que já andaram muito. Tem outras coisas que ainda conseguem fazer uma avaliação, você ainda consegue enxergar a oportunidade de investimento. E aí eu acho que um outro fator importante nesse sentido é você ter o espraiamento do movimento da Bolsa Americana. A gente tinha visto isso no decorrer de 24. Em alguns momentos, as empresas da velha economia passaram a ter uma performance melhor. Só que aí, por alguma circunstância, teve lá a alta do juro de 10 anos, você teve o período lá do carry trade do ien, que também impactou negativamente as empresas menores. Então você teve alguns momentos, no final do ano, 10 anos voltando para os 4,50, você teve os investidores voltando para essa temática de tecnologia, que são empresas que o juro está 4, o juro está 5, elas vão continuar investindo, vão continuar fazendo suas coisas sem grandes problemas. Então você faz uma mescla de empresas tradicionais com essas empresas de tecnologia, você consegue ter um portfólio bom para atravessar 2025. Isso significa que a gente não tem nenhum risco? Negativo, você tem alguns riscos que a gente tem que continuar monitorando. A questão do valuation é sempre um ponto que a gente levanta, né? Hoje o S&P negocia ali na casa das 22, 23 vezes seu lucro futuro. Se a gente olhar a média histórica, essa média ela roda na casa de 16, 17. Tem uma outra discussão. Será que a gente tem que utilizar a média histórica para as empresas de hoje? Na média histórica você tinha muito banco, você tinha muita empresa industrial, muita cíclica. Então o investidor talvez ele não estava disposto a pagar um múltiplo muito alto. Agora essas empresas de tecnologia que geram muito caixa, dão muito lucro, retornam muito dinheiro para o investidor ele tem uma disposição maior a pagar um múltiplo um pouco mais alto. E aí a questão do múltiplo também ela é uma métrica ruim para você avaliar a curto prazo. Não significa que o que está caro hoje não pode continuar caro amanhã. Talvez no longo prazo pode ser uma questão, mas para o ano de 2025 não é necessariamente um impeditivo para você investir. Tanto que a maioria dos bancos, né, americanos tem uma média ali de preço-lucro para o S&P de 24 vezes. Você teria até uma expansão de lucro, né? Você teria a expansão do lucro em si e a expansão do múltiplo, na verdade. Sim. Então, tem os riscos a serem monitorados, essa parte da tarifa, a parte de imigração, se ele realmente ir adiante, pode ser um problema também para a inflação, porque você tem alguns setores da economia americana que são altamente dependentes desses profissionais, setor da agricultura, setor da construção. Então isso poderia ter um impacto, mas ainda é muito certo, a gente está muito no começo. O quanto é bravata de campanha, o quanto vai ser implementado de fato. Certo. E aí, por outro lado, você tem essa parte das regulamentações, você tem a parte de corte de impostos que vem gerando um sentimento positivo. Então, tudo isso para dizer que, mesmo com essas altas, o investidor ainda encontra oportunidades e pode ter um bom retorno em 2025 nas bolsas americanas. Eu queria fechar, complementar aqui nesse ponto, né, que o Enzo levantou. Acho que o grande medo que o mercado teve, né, de ações lá fora, principalmente em 2022, foi quando a gente teve essa inflação muito alta, uma inflação em 30, 40 anos, a gente teve esse aumento sucessivo de juros nos Estados Unidos e muito se debateu que a economia americana ia colapsar, né, entrar na recessão, e não aconteceu, né? A gente está quase que executando esse soft landing, né, esse pouso suave da economia, que é a economia voltando ao target, né, ao alvo de inflação,
sem ter entrado numa recessão, né? O desemprego está nos níveis baixos, enfim. E que isso acarreta, né, para o cenário atual. A gente já tem o Fed, o Banco Central Americano, já está cortando juros. Ele cortou 1% da taxa de juros nos últimos 6 meses. A projeção é que vai cortar ainda. Mas melhor ainda, né? Os juros ainda estão muito altos, né? Como o João colocou aqui. A gente está falando do 10 anos, da casa de 4,60, né? A taxa básica ainda assim em torno de 4. Então a gente tem muitos juros para cortar. Isso é uma notícia boa para quem investe em bolsa, que você tem um seguro ali ao seu favor. Se a gente não tiver grandes surpresas na inflação, que realmente é um risco que a gente tem que monitorar, seja por tarifa, seja por imigração, o Fed ele ainda tem muitos juros que podem ser cortados, que vai ajudar a economia a não entrar numa recessão, e isso favorece muito o preço das empresas, das ações do S&P. Continuando nesse gancho, JJ, que você deu, a gente está vendo isso, né, João, de a Bolsa subindo muito, com os juros ainda altos. Claro que aí é aquilo que a gente falou no começo. Já se aposta, essa alta vem também de uma aposta de que os juros vão cair, só que a gente tem um componente do último comunicado do Fed, em 2024, que parece que dá que adota essa postura cautelosa em relação à inflação, né? Mesmo assim, a gente não pode ignorar que as bolsas americanas subiram muito num cenário de juros altos. Aí eu acho que vocês podem falar um pouco, mas eu queria até começar com o João, para saber assim, se tem algum setor, ou alguns setores, que tem mais potencial de retorno nesse momento, com esse cenário, mesmo que os juros não caiam tanto quanto se esperava, foi algo que pegou muito, até no mercado brasileiro, né, pegou um pouco no final, mas se tem setores que ainda estão, vamos dizer, que ainda estão baratos ou menos caros nos Estados Unidos, em que o investidor pode investir, né, pode colocar dinheiro para obter ganhos talvez um pouco maiores em 2025. Diferente do Enzo, eu acho que o Enzo está um pouco mais... Não vou dizer que ele está pessimista, mas ele está um pouco mais preocupado. É um pecado, caramba. Eu estou bastante otimista com o setor de tecnologia. Bastante otimista. O que a gente está vendo no setor de tecnologia agora, primeiro, a efetivação dos ganhos de produtividade, dos investimentos que foram feitos ao longo desses últimos 3, 4 anos. Se a gente lembrar, a Amazon, no meio lá da pandemia, ela investiu lá seus, 10 bilhões de dólares em logística, uma coisa assim absurda, que agora ela está começando a colher frutos. Se você olha as margens da Amazon, as margens operacionais, elas vêm avançando assim, trimestre a trimestre, e eu não estou falando aqui da parte boa, né, que é a AWS. Estou falando aqui da parte de varejo mesmo. Então, esses caras eles vêm conseguindo crescer e se aproveitando daqueles investimentos que foram feitos ali atrás. A maturação está começando a acontecer. A mesma coisa vale para Apple, a mesma coisa vale para a Alphabet, a mesma coisa para Meta, Nvidia. A gente está vendo isso começando a gerar resultado para as empresas. Eu estou assim, bastante construtivo com esse segmento de tecnologia. Eu acho que esse ano vai ser um ano muito poderoso em termos de crescimento. Alguns cases, ok, vão ficar um pouquinho para trás. Se você pegar, bom, não sei nem se vão depois do que saiu hoje do resultado da Foxconn. Mas alguns cases trazem um pouco mais de atenção, né? Como por exemplo a Apple, né? Como que essa venda de iPhones 16 vai se dar aí ao longo de 2025. Mas eu acho que as large caps elas ainda vão ter vamos dizer, um diferencial importante nesse ano. Justamente porque geram muito caixa, conseguem fazer os investimentos, vão fazer os investimentos, ninguém pode ficar atrás dessa corrida. Hoje esse teve um anúncio da Microsoft recente, um cheque de 80 bilhões para investir em data center. Quem vai ficar investindo 80 bilhões assim, de repente? Vão ser essas empresas, né? E elas não podem ficar para trás. Tem todo o segmento de infraestrutura ligado a esse setor também, que deve continuar avançando. Então, se você pega a parte de energia nuclear, ganhando muita tração, a parte dos mini reatores que está começando a crescer nos Estados Unidos, a parte de infraestrutura de servidores também, a questão da resfriamento líquido dos servidores, é uma coisa bastante importante. E por aí vai. É um mar de oportunidade que eu estou vendo para esse segmento.
e novas fronteiras mesmo. Então, por exemplo, Netflix com uma nova fronteira ligada à parte de ads, advertising. O advertising está se, vamos dizer, reconstruindo depois do boom que teve ali da pandemia. Você vê a Meta com a inteligência artificial ganhando muita atração, você vê o Google tentando achar um espaço para não perder o market share no search, Netflix ganhando esse espaço gigantesco nessa parte de ads, a Amazon não precisa nem falar, já é a segunda, né? A segunda, terceira. Já faz 60 bilhões por ano. Já faz 60 bilhões por ano de ads. Então, esse movimento ainda deve continuar ainda muito forte em 2025. Eu estou muito construtivo, eu acho que esse ano tem tudo para ser tão bom quanto ou melhor. Vamos lembrar que o ano passado, no segmento de tecnologia, foi puxado a forte alta veio das ações da NVIDIA. Sim. E mais no final das ações da Broadcom. Sim. E menos das large cap. Que Meta subiu 60%, mas enfim, tem vamos dizer, os semicondutores andaram muito bem. Esse ano eu acho que outros segmentos vão começar a aparecer também. A gente estava até conversando, né, JJ, sobre... Eu vi uma analista importante, eu não vou lembrar, não vou falar o nome do banco, eu não vou lembrar. E aí eu cometeria uma injustiça. E cometeria um erro também. Mas ela falando sobre... Ela tem uma visão, acho que talvez seja mais parecida com a do Enzo, de que o crescimento, o retorno para o investidor vai ser metade do que foi no ano passado, quando você pega a média das Big Techs, né? O João está passando um cenário completamente diferente. Queria ouvir vocês dois, assim. Vamos ouvir primeiro o JJ? Legal. Para saber se você concorda com o João. Então, o que você está esperando? E aí, acho que também dá para colocar outros setores, né? Outros segmentos que você enxerga também oportunidade nos Estados Unidos. Perfeito. Se a gente pegar essas grandes empresas de tech, né, essas 7 grandes, né, a Mag 7, a Mag 7, elas cresceram lucro nos últimos 2 anos na casa de 35% ao ano. Né? Então, 35% de crescimento de lucro é bastante coisa. E se você pegar todas as outras 493 ações da S&P 500, elas cresceram entre 0% e 3%. Né? Então, 0% no outro ano, 3% em 2024. Então, isso foi 30% a mais de crescimento dessas grandes empresas de tech. Né? E isso é refletido no preço das ações. Né? Essas ações performaram muito melhor do que todo o resto do mercado. Quando a gente olha para 2025, e a gente faz essa conta na Verde também, e olha setorialmente os impactos, a gente já vê um crescimento bom ainda. Então, até validando o ponto do João, essas empresas vão continuar crescendo, mas esse crescimento vai ser menor. Ele vai ser na casa de 15%, 18%, enfim. Mas talvez metade do que foi o crescimento de lucro no ano passado. Enquanto a gente olha as outras empresas, as 493, elas voltam a ter um crescimento de lucro na casa de 10%, 12%. Isso é muito porque, um ponto que o Enzo já comentou antes, as outras empresas, as menores, né, elas foram mais afetadas pelos juros, mais afetadas pelo momento pós-pandemia, enquanto as grandes dominaram. A gente acha que um cenário, de novo, Trump, Fed cortando juros, ela vai dar uma chance melhor para a maré, né, subir para todo mundo e não só para as grandes 7. Tudo isso para falar o quê? Se a gente olha o valuation das empresas grandes contra as menores, se a gente olha o diferencial de crescimento de lucro convergindo, a gente enxerga muita oportunidade nos outros setores também, tá? Então, não acho que não exclui a visão positiva. Na Verde, a gente continua muito investido em empresas de tecnologia, principalmente na temática de AI, né? E basicamente as empresas que são beneficiárias da infraestrutura. Eu acho que o momento atual é você estar com o vendedor de par, agora não quem está correndo atrás do ouro. Mas a gente enxerga também grande retorno em setores financeiros, por exemplo, bancos. Os bancos, eles são grandes beneficiários, primeiro, dos juros mais altos, para a sua pergunta, né? O setor que ele consegue ir bem quando o juros está bem alto são bancos. Os spreads bancários que você consegue repassar são maiores. Os bancos americanos sofreram muito pós-crise de 2008, porque os juros eram muito baixinhos, muito achatados, você não tinha um diferencial grande na curva de juros, então eles não conseguiam ter esse spread que é cobrado, por exemplo, no Brasil, que são altíssimos. Outro ponto, corte de impostos. Bancos são beneficiários na veia, a gente viu isso no primeiro governo do Trump. A gente vê ainda com a economia crescendo, o PIB americano nominal crescendo acima de 5% ao ano, você vai ter impulso, demanda por crédito, demanda por mortgage que está bem reprimida ainda, ou por empréstimos industriais. Então, o setor bancário com menos regulamentação também, como eu comentei no começo,
ele é muito beneficiário da atividade econômica, mais fusões, aquisições, e etc. Então, acho que o setor bancário, ele, para mim, é o setor que a gente está mais focado, a gente enxerga o maior potencial de retorno versus, né, o restante do mercado. Enzo, o que você pensa? Como é que você está vendo? Olha, eu concordo de novo com os dois. Tem a questão também do setor de energia, como o João pontuou. Se você olhar principalmente as empresas americanas, elas foram grandes beneficiárias nesses últimos anos. Hoje os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Né? A gente falava sempre lá da OPEP, né, dos países lá da Arábia Saudita, Rússia. E aí no meio do caminho os Estados Unidos deixou todo mundo para trás, hoje está lá. E aí você tem esse estímulo, que eu ainda acho que pode ser um estímulo que... Eu não sei se todos os produtores vão comprar a ideia, mas você ainda tem a OPEP em dúvidas em relação à sua própria produção. Então, você tem uma discussão interna entre os próprios países, né, que acaba... você segurar o preço, você acabou subsidiando esses países que têm um custo maior de produção. E aí, será que você vai ter um retorno dessa produção? Enfim, aí você ainda tem uma discussão muito grande em países do oligopólio. Enquanto isso, esses outros países, Estados Unidos, até mesmo o Brasil pode se beneficiar. Você tem a produção agora da Guyana, que vai entrar também, a ficar online, né? Então, o setor de energia, ele tem sido um setor interessante, porque ele está negociando com valuation abaixo da média de mercado, mas as empresas elas estão agora retornando mais capital para os seus investidores. Então, você está pagando mais dividendos, está fazendo mais recompra. Então, acho que pode ser um setor que dá para garimpar algumas oportunidades. O setor de tecnologia, como o JJ falou, essa parte de infraestrutura, o João também, né? Acho que é importante. A grande discussão que estava no final do ano passado é se a gente ia ter o início da migração, né? Agora os investidores vão deixar de lado as empresas de semicondutores e vão passar para as empresas de serviços, para as empresas de produtos. Ainda acho que vai ter que você retirar dessas empresas de infraestrutura. Como a gente falou aqui, né? A Microsoft vai investir 80 bilhões nesse ano fiscal agora em data center. Não vai ser só a Microsoft, né? A Alphabet vai ter que fazer, porque senão ela fica para trás. A Meta vai ter que fazer, senão ela fica para trás. A Apple tem aí um investimento um pouco menor nesse sentido, mas também tem que investir bastante em relação à inteligência artificial. Então, tem oportunidades também. E aí você olha, talvez, alguma outra empresa de um setor, sei lá, de consumo, que possa ter caído muito, mas tem algum diferencial. Mas eu acho que energia, financeiro e tecnologia são 3 setores interessantes para quem quer começar a investir lá fora. São os pilares. É isso que é interessante. Para quem quer começar a investir, isso é importante também, né? Para quem quer começar a investir, a gente fala que no Brasil a gente tem o Ibovespa, né? E aí dentro do Ibovespa você tem as maiores empresas, né? Que são, em tese, mais seguras para quem quer começar a investir. Então, para quem quer começar a investir, por exemplo, hoje não tem nada em investimento no exterior, né? Você tem esses 3 setores que são, talvez, base. E aí, acho que é legal também, e aí acho que começar com você, Enzo, é legal também dar alguns caminhos, né, para os investidores, por exemplo. Como é que eles podem chegar, né, nessas empresas? São só por BDR não patrocinada? Tem algumas outras alternativas? Acho que seria legal a gente dar esse panorama também mais prático, vamos dizer assim, de como que o investidor chega na possibilidade de fazer esse investimento em empresas americanas. Sim. Eu entrei aqui na Empíricos há 7 anos atrás para trabalhar com o João, sempre nessa parte internacional. Quando a gente entrou aqui, o mato estava nessa altura. Para quem queria investir lá fora, tinha que saber inglês, tinha que ter a disposição para entrar no site, para poder fazer abertura de conta. Eu lembro que a gente sugeriu uma corretora que eles até não davam inicialmente uma opção de mandar por e-mail. Ele fala assim, não, manda por correio. Aí a gente teve que entrar em contato com o pessoal para falar, não é possível, a gente está aqui no Brasil. Não, tem essa opção. Ok. Hoje em dia você tem muitas opções para investir lá fora. Desde o BDR que você falou, que é uma alternativa sempre inicial, mas eu tenho um pouco de ressalva porque eu gosto de comprar o ativo original. O BDR ele é um recibo do ativo original. Então ele pode ter uma liquidez muito mais, ser muito menos líquido do que você comprar diretamente a ação lá fora. E hoje você tem diversos instrumentos para poder abrir uma conta em minutos pela internet. Então acho que não tem a desculpa mais do investidor falar assim, putz, eu não sei inglês. Não, relaxa. Já tem a ferramenta que é em português, você vai ter um atendimento de um assessor em português. Para você abrir, você vai entrar no site, vai colocar seus dados, vai tirar foto, tudo certinho. Não quero abrir conta lá fora? O BDR é uma opção. Mas, de novo, eu não acho que é a melhor opção. Acho que se você puder abrir uma conta lá fora, é mais válido. Até porque o BDR ele tem uma limitação, né? Você tem, sei lá, hoje deve ter 800 BDRs, 1000 BDRs.
Lá fora está falando de 4 mil, 5 mil ações. Então não vão ser todas as ações que vão ser negociadas aqui. E ainda assim, quando você olha o grupo de BDR, as 10 BDRs mais negociadas vão ser as Mag 7 e mais umas 2, 3 empresas conhecidas do grande público. Um McDonald's, um Nike. Mas a liquidez fica muito restrita a esses papéis. Entendi. Então, às vezes, o investidor, mas assim, um investidor que não está tão atento, vê a ação caindo 5%, 6%, porque teve uma operação naquele dia, mas porque alguém colocou uma cotação errada e pode se desesperar. Isso lá dificilmente vai acontecer nos Estados Unidos. Pode cair por outros motivos. Mas essa queda, assim, sem motivo algum, de 5%, a gente chegou a ver uma vez aqui, no final de semana, uma ação caindo 10%. A gente olhou lá fora, a ação estava subindo 1%. Então, assim, tem um comprometimento de liquidez aí que pode pegar de vez em quando. Tem uma distorção aí. Tem uma distorção. E aí, só para explicar, né, o BDR, como você bem falou, ele não é a ação da empresa, tá? Ele é um recibo que representa a ação. Você não é, me corrijam se eu estiver errado, você não é acionista da empresa, tá? Você não vira acionista da empresa. Você recebe os direitos, normalmente, o dividendo e por aí vai, se tiver uma bonificação, alguma coisa do tipo. Mas não é ação propriamente dita. Não é ação, né? Se eu puder adicionar uma forma também, que é o que a gente faz na Verde, né? Eu acho que eu compartilho com o Enzo. Desde 2008, o All Investimentos Globais, nós temos um fundo que chama Verde Mundi, que investe lá fora. É um fundo que é acessível em todas as plataformas, enfim. E a gente já faz isso muito para o cotista, né? Você, investidor, você já pode entrar, colocar seu dinheiro tudo via Brasil, mas a gente faz o investimento direto para você lá fora. A gente cuida da carteira, olha as melhores ações, olha os melhores setores. Então é uma forma mais fácil até também, às vezes, né, de você, ao invés de mandar um câmbio, que você já perde algum dinheiro nessa transação, fazer uma cotação, achar a empresa, abrir toda a conta. Então você consegue ter todas as facilidades e direitos investindo via o fundo, né, diretamente aqui dentro do Brasil ainda. Então, feito aí a... Para complementar, João, acho que seria importante você complementar, acho que essa parte do quão é importante e da diferença de você investir na ação diretamente e investir no BDR não patrocinado. E estou insistindo nesse ponto porque quando chegou, né, eu lembro quando chegou o BDR não patrocinado foi um buzz, assim, né, foi um barulho, até porque eu acho que a gente ainda estava na fase de desenvolvimento desses instrumentos, contas, fundos e tudo mais, que investem, que você pode abrir a conta e investir direto numa ação em dólar e tudo mais. Mas acho que seria importante você explicar as principais diferenças, né, entre você investir diretamente numa ação americana e investir numa BDR não patrocinada. Olha, acho que essa questão que o Enzo pontuou de liquidez, ela é relevante. Talvez o instrumento BDR, ele não seja bem um instrumento para a pessoa física. Ele é muito mais um instrumento para o institucional que precisa se adequar às regras da CVM em relação aos fundos de investimento. Tá. Né? Porque esse institucional que precisa se adequar, que tem um fundo que precisa comprar BDRs, ele vai conseguir amarrar aquele BDR com a compra de ação lá fora, por meio da corretora, aquilo vai sair na cotação que ele quer, e aquilo vai para dentro do portfólio, a CVM vai olhar para a carteira e vai falar assim, ok, isso está dentro da regra agora mudou a regra, ficou mais fácil ainda, então não tem. Mas, enfim, na regra passada, isso está dentro da legislação da CVM, o fundo está ok. A pessoa física, ela pode cair sim nessa armadilha que o Enzo pontuou, que é a armadilha de liquidez, que é a armadilha de repente, alguém entrando com um lote muito grande, derrubando o preço do papel, um investidor, pessoa física, de um wealth, que decide sair de alguma posição e o assessor dele vai lá e manda vender tudo uma vez e acabou, e isso pode machucar. Então, não me parece que o BDR é esse melhor instrumento. Talvez para as ações mais líquidas isso não tem problema, porque a cotação ali é online. Lembrar que o BDR tem a questão do câmbio atrelado sempre, também é um ponto importante. Às vezes o papel está caindo 1 aqui, está subindo 2 lá fora. Pô, mas o que é? É porque o nosso BC está mexendo no dólar e aí acabou, né? Enfim, então é um instrumento que serve. Se você tem uma visão de longo prazo, ele serve muito bem para o seu portfólio. Se você é um trader, você precisa prestar atenção no que você está fazendo por conta dessas oscilações. Em termos dos direitos, eu não vejo muito problema, não. Assim, apesar de ser um recibo, você tem todos os direitos econômicos da ação, você tem até os direitos de voto. Então não me parece uma diferença tão discrepante. Lembrando que, vamos lá, na questão dos dividendos, você tem um probleminha ali associado à tarifa, que
a B3 cobra para distribuir aquele dividendo para você, que é 0, alguma coisa, mas tem essa tarifa. Normalmente esse dividendo também já vem tributado na fonte, como é lá fora, né? Bem importante ter isso na cabeça também. Então, assim, é um instrumento que funciona, não é o melhor. Tá. Como o acesso para os investidores lá fora, para a pessoa física, como o acesso lá fora está muito fácil, todas as plataformas estão disponibilizando, né? Aqui na casa, o BTG disponibiliza para você montar suas posições lá fora, a XP tem, enfim, todo mundo já tem esse acesso, a própria Avenue, que hoje é maior, né? Corretora. Então, me parece que é simples, o caminho é muito simples para você ir para fora. Certo. Mas eu tenho que concordar com o JJ, que puxa, o investimento via fundos me parece também bastante inteligente. Certo. Sob uma ótica de imposto, né? Então você vai ser tributado só em cima do seu resgate, você não vai ter que passar por todo aquele processo, agora tem a regra nova de impostos, enfim, vai causar dor de cabeça para muita gente. Isso é um ponto bem relevante. Esse é um ponto importante, né? Você só vai ser tributado ali quando você resgatar, e se tiver ganhos, né? Então isso é bom. E você tem uma equipe dedicada cuidando dos ativos, né? Olhando para esse mundo de oportunidades que tem lá fora, que parece, assim, às vezes a gente se prende muito às Magnificent Seven, mas assim, é um mar de oportunidade, né? São casos que aparecem, e se você olha para o segmento de tecnologia, puxando a sardinha aqui, porque a gente tem feito bastante aqui dentro de casa, assim, poxa, você tem muita coisa de fronteira aparecendo e que vira oportunidade de médio prazo, casos que só, vou citar um caso que a gente tinha num dos nossos fundos aqui, Apple Omni subiu 800% no ano passado, então uma mega porrada. Então assim, você tem essas oportunidades e ter uma equipe de gestão olhando para isso é relevante. Fica um pouco mais fácil, né? Um pouco mais tranquilo. E esse ponto que o João comentou, dessa parte de fronteira, eu acho que é o mais interessante, né? Acho que há 2, 3 semanas atrás a gente começou a ver no mercado uma discussão sobre computação quântica. E aí, se você vai querer investir sobre computação quântica aqui no Brasil via BDR, você não vai ter a BDR. Então você vai ter que investir lá. Então assim, essas coisas realmente muito avançadas, você só vai encontrar no mercado direto lá. E aí o fundo consegue acessar, obviamente. Mas se a pessoa quiser comprar diretamente, ele vai ter que ter uma conta lá. E além de conseguir acessar, né, o fundo tem gente preparada para analisar isso e para saber se isso vai dar retorno, né? Se isso tem potencial de lucro para o investidor, né? Então, isso é importante também. E é para isso que a gente está aqui, tá? Para falar para vocês as melhores alternativas para investir, né? Sem paixão, sem nenhum viés. Aí eu queria um pouquinho falar de fora dos Estados Unidos, né? A gente tem um planeta todo aí, você falou um mundo de oportunidades, né, João? Acho que é um mundo mesmo. Claro que aqui a gente fala muito dos Estados Unidos, até por ser o maior mercado do mundo, um mercado até mais acessível para os brasileiros, de modo geral, né? Mas a gente tem aí toda uma dinâmica global, né? Que até afeta também os Estados Unidos. Aí acho que é legal a gente falar primeiro de China. Queria até começar com você, JJ, para falar um pouco, porque a China, a gente toda semana tem alguma coisa diferente, né? O PMI que sobe, aí o governo dando estímulo, aí daqui a pouco vem um indicador que mostra que não está crescendo tanto assim. Como é que você enxerga o momento da economia chinesa, a perspectiva também, né? E o quanto isso deve afetar a economia global? A China é um polo muito consumidor de energia, por exemplo. Então, queria que você desse esse panorama sobre a China, até para a gente dar para o investidor um cenário até mais completo internacional. Não, legal. Assim, acho que a China está passando, né, um desafio muito enorme sobre modelo de crescimento. A gente viu que foi uma economia que cresceu, o último número que eu vi, acho que foi 40 vezes o PIB nos últimos 30 anos, 40, 45 vezes. Então o PIB cresceu muito e era baseado nessa migração da China rural para uma China mais urbana, mais investimento em infraestrutura, né, muito investimento em, enfim, construir casas novas, cidades novas, pontes. E é um modelo que a gente está chegando, né, talvez já tenha, no ponto de saturação, né, desse modelo de crescimento, muito baseado em investimento. Então, se a gente olhar o excesso de casas que você tem na China hoje, né, já um nível de estoque muito alto, o mais alto que a gente já viu
em relação a outras bolhas imobiliárias que a gente vê no mundo. O nível de dívida PIB da China também é altíssimo, se a gente colocar todo o setor privado, o governo, etc. Então, a gente já vê que esse modelo que a China ela tem um gasto fiscal muito alto, né? Um fiscal, um parafiscal, para fazer esse modelo de crescimento, fazer a ponte, agora a gente fala, né, que é a ponte do lugar nenhum para lugar qualquer, né? Porque eles faziam esse modelo para incentivar o investimento. Esse modelo já parou. E o que eles deveriam fazer, e muita gente chama que é essa cilada dos emergentes, né, que você está querendo fazer o crescimento do PIB per capita continuar subindo. É incentivar a demanda interna, o consumo interno. A China tem que deixar de ser um país que só investe em infraestrutura e só exporta, e ser uma economia que mais consome e tem uma dinâmica mais interna própria. E não aparece o modelo que eles estão adotando, tá? O que o Xi tem adotado, na verdade, né, o líder do partido chinês, a gente precisa ser o país mais competitivo do mundo, em todos os termos, em relação a trade, né, a vender eletrônicos, vender painéis solares, vender carros elétricos, vender, enfim, né, smartphones, o que for. E é um modelo que ele vai realmente bem confrontando as políticas do Trump agora, né? Então, concluindo aqui, é um modelo que ele vai ser desafiado, né? O Trump e eu acho que a gente tem que levar o Trump não ao pé da letra, mas tem que levar ele sério, né? Assim, o que ele fala, talvez ele não vai colocar 60% de tarifa nas importações chinesas, mas alguma coisa vai vir. Isso tudo ele realmente vai atrapalhar o modelo de crescimento chinês, que já está sendo desafiado, e a gente vê que não vai ser realmente uma economia que ela, salvo alguma coisa que a gente não está pensando, algum movimento mais do partido, alguma mudança estrutural interna, a gente não enxerga que esse modelo que eles estão persistindo, e principalmente com a chegada do Trump novamente agora, vai ter uma grande mudança e os retornos dos ativos lá não vão ser tão bons. E a gente olha isso aqui também que é interessante, né? Eu falei, o PIB chinês nos últimos 30 anos cresceu na casa de 45 vezes, né? Não foi 45%, 45 vezes multiplicou. E as ações da China, você fala, pô, uma economia que cresceu tanto, qual que foi o retorno disso, né? Multiplicou por 7, legal, né? Mas se você olhar a economia americana, ela cresceu 4 vezes o PIB nesse mesmo período, e as ações lá subiram 25 vezes, né? Então, assim, a relação de renda que você tem, de apropriação de ganho, né, de investimento que você tem investindo num país capitalista, né, que está em pró-business, como os Estados Unidos, você nem precisa de um PIB um crescimento tão alto, embora seja bom, né? A China é o contrário, né? Ela tira do investidor, tira do setor privado para fazer o crescimento para o público, que é um modelo, né, que é diferente, os retornos vão ser piores para os acionistas nesse sentido. Então, de uma forma geral, a gente se mantém cauteloso, a gente acha que tem muitos desafios, a gente acha que tem um desafio, como o João colocou, a moeda ela talvez tenha que se depreciar mais para compensar esse aumento de tarifas que o Trump quer propor. Tem desafios demográficos também, né? A China parou de crescer, então, em termos de população, então a gente ainda não enxerga ainda uma saída fácil para essa armadilha que eles se colocaram. Enzo, dentro disso que o JJ falou, é interessante a gente estabelecer esse cenário, né, de quase uma queda de braço, né, entre o Trump, que o Trump está disposto a comprar com a China, né? Imagino que na cabeça do governo americano, do novo governo americano, isso seja um incentivo a desenvolvimento tecnológico e de produtos dentro dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que você fortalece a indústria americana de um modo geral, com toda a infraestrutura que envolve. Mas como é que você enxerga isso? Onde você acha que isso vai parar? Assim, como é que, até que ponto a economia chinesa consegue aguentar esse tranco e até que ponto os Estados Unidos conseguem também continuar crescendo sem a importação, ou com menos importação, sem importação não, com menos importação de produtos chineses? Olha, eu acho que do lado dos Estados Unidos, acho que dá para conviver tranquilamente, assim, eu acho que não seria grande problema. O lado da China, como o JJ apontou, essa parte do consumo interno é muito importante, né? E lá, uma questão também que eu acho que é relevante, a rede de proteção social é muito fraca. Então, assim, as pessoas tinham boa parte das suas poupanças investidas em moradias, que era uma das poucas oportunidades de investimento para a pessoa física. Lá você não tem muitos investidores talvez investindo em bolsa, renda fixa, não. Muitas pessoas utilizavam esse investimento, tinha sua moradia, mas comprava uma outra pensando que ia valorizar, e aí surgiu essa bolha, né? E aí agora as pessoas estão se vendo sem
as suas poupanças sendo dilapidadas com um imóvel lá parado, muitas vezes nem foi concluído. Então, assim, eu acho que para a China, essa necessidade de ter uma reconstrução de modelo é importante, mas como o JJ pontuou também, né, assim, o governo chinês ele quer ter uma reconstrução de modelo, mas sem ter, talvez, um grande expoente, um grande bilionário. Vamos lembrar, 2, 3 anos atrás, era recorrente um bilionário chinês sumir. Então, o Jack Ma, da Alibaba, sumiu, depois foram sumidos outros. Então, assim, é difícil de fazer essa migração sem a parte do consumo interno. E as pessoas, não sei o quanto elas vão estar dispostas, a não ser a partir do momento que tiver um estímulo propriamente dito do governo, né? Nos últimos meses a gente teve alguns estímulos, mas não foi nada direto para a mão dos consumidores, foi para governo local, para tentar abater parte da dívida. Então, assim, ainda demanda um trabalho interno importante por parte da China. Então, acho que é mais o lado da China do que o lado dos Estados Unidos propriamente dito. Queria te ouvir também sobre isso, João. Assim, como é que você está enxergando esse cenário da China? E muito interessante isso que o JJ trouxe também sobre a relação entre crescimento econômico e retorno lucro das empresas, retorno das empresas, crescimento na bolsa, né? Eu acho que seria legal até você falar um pouco mais sobre conceitualmente como é isso, né? Quer dizer, o porquê que isso acontece e como é que você está enxergando também esse modelo econômico chinês, se ele está, de repente, indo para um caminho de esgotamento mesmo. Queria te ouvir sobre isso. Sim. Bom, acredito sim que está indo para um modelo... Esse modelo está se esgotando. É um modelo parecido com o modelo do Japão da década de 80. Né? Assim, todo mundo fala sobre essa japanização chinesa. Eu acho que tem um ponto importante que é o capitalismo chinês. Que ninguém coloca essas palavras... Bom, poucas pessoas colocam junto. No conjunto, é verdade. Mas o capitalismo chinês ele foi construído para abastecer o mundo. Então, quando você tem uma indústria, imagina assim, toda aquela camada de pessoas, de empreendedores chineses montando as suas fábricas, montando as suas estruturas para abastecer o mundo, e de repente você fala assim, não, agora a gente vai desligar. E a gente vai só produzir o suficiente para entregar para o consumo interno. Isso não acontece. Não acontece do dia para a noite. Porque se acontecer, é mais desemprego. Né? A estatística de emprego na China já está ruim para caramba, mas é mais desemprego, mais dificuldade das pessoas se moverem dentro do país. Então, assim, parece que a construção desse capitalismo chinês, ela mesmo, ela vai impedir vamos dizer, a mudança do modelo no país. E muito provavelmente a gente vai caminhar para um modelo do Japão da década de 80. Né? A gente vai ver a população envelhecendo com uma velocidade grande, né? O JJ pontuou. Assim, a estatística até... os números são malucos. Né? 2050 você vai ter 600 milhões de chineses a menos. Assim, me parece um número meio assustador. Né? Então, imagina aqui, você vai ter uma economia ainda construída para abastecer um mundo com 600 milhões de chineses a menos. Para onde vai essa massa de produtos? Não vai para nenhum lugar. Então, me parece que eles entraram numa armadilha. E é o que a gente está vendo, né? A curva de juros na China desabando, juros de 30 anos pagando 1,6, acho, mais baixo que o Japão. A bolsa não anda, porque você não tem fluxo de recurso indo para lá. China, como bolsa, parece que virou um trade. Não é um trade. Assim, quando que as ações chinesas foram bem? Justamente quando o Trump estava lá. Né? Naquele momento ali que as ações chinesas dispararam, 2021, aquele afã, ia ter o IPO da Ant Financial. A gente, por um acaso, na gestora, tentou participar, mandamos dinheiro lá para Hong Kong e o dinheiro ficou lá preso há um tempo, eles mandaram de volta. Então, parece que assim, acabou, esse trading acabou. E falo mais, assim, a gente fala muito do Trump, o medo do Trump, mas quem colocou a estaca no coração ali do Xi Jinping foi o Biden. Né? A hora que o Biden foi subindo a régua ali, e principalmente no segmento de semicondutores, e foi amarrando, de certa forma, a China com
vamos dizer, dificultando a evolução tecnológica ali deles, né? Então, eu estou bem cauteloso também em relação à China. Eu estou deixando de lado. Tem alguns casos interessantes, a gente gosta, então tem uma acompanhando de perto, o BYD, enfim, esse segmento da China, ela está tentando exportar esse segmento de veículos elétricos, mas a gente deixou de lado um pouco as big techs chinesas, vamos dizer assim, né? Acho que são papéis que então tem uma dificuldade aí para ganhar atenção dos investidores internacionais. Para fechar, e aí eu vou inverter a ordem, eu acho que é importante a gente falar da Europa, né? Sim. A gente é um mercado muito importante, obviamente, né? Tá passando por um momento também meio, né? A gente não sabe para onde vai, como vai. Mas eu queria ouvir você primeiro, João. Como é que você está vendo, primeiro, a economia europeia, de um modo geral, né? A gente sabe que tem questão de cada país, mas de um modo geral. E se tem oportunidades também para o investidor buscar em ativos europeus. Tá. Bom, a Europa ela passou por um processo, vamos dizer, muito duro com o rompimento do fornecimento de energia da Rússia para lá. A Alemanha sofreu muito, principalmente na indústria, e aí a gente foi vendo as coisas se deteriorarem politicamente na Europa inteira, né? Foi a Alemanha, depois a Itália, inclusive na Itália já teve a mudança do pêndulo, na França também o Macron ali, aquela dificuldade dele de segurar o governo, endividamento francês disparando, né? Quando a gente olha para frente, a gente está vendo uma deterioração macroeconômica muito grande da região. O euro veio para baixo, se desvalorizou e deve continuar se desvalorizando enquanto essas coisas não se acertam. O Trump, ele entra e usa ali o poder dele de alavanca para justamente pressionar a Europa e aos poucos ele tem conseguido derrubar, né, os governos, né, no final das contas o que está acontecendo na Alemanha é um pouco do reflexo do que ainda está por vir, né, quer dizer, o Trump ele entra e vai dificultando a vida do status quo, né, no Canadá também hoje, né, que a gente já tinha comentado, enfim, me parece assim, que ainda eles vão sofrer um pouco mais. Eles vão ter vão ter as mudanças de governo acontecendo na Alemanha, provavelmente na França em breve vai acontecer alguma coisa também, e aí a gente precisa ver se esse pêndulo ele volta um pouco mais, o pêndulo político volta um pouco mais para a direita, para, vamos dizer, liberar um pouco mais a economia, soltar um pouco a economia. A economia na Europa é muito regulada, extremamente regulada. Né? Então, no segmento de tecnologia, olha o atraso que a Apple está tendo para lançar o iPhone 16 com inteligência artificial na Europa, só o ano que vem, porque tem as regras, não sei o que, eles nem sabem do que vai ser inteligência artificial, eles já estão com um monte de regra. Então, assim, a Europa muito travada ainda, muito lenta. Eu, particularmente, assim, eu não gosto muito dessa cesta por hora. Apesar de que, se você olhar, por exemplo, a Bolsa Alemã, esse ano, descontando o euro, né, porque o euro acabou se desvalorizando em relação ao dólar, a Bolsa Alemã andou bem, andou relativamente bem em moeda local. Mas eu, assim, prefiro ficar de fora aí dessa região nesse momento. Enzo, o que você pensa? A gente, como o João falou, a gente está num cenário de guerra ainda, né, entre Rússia e Ucrânia, mas isso, o mercado tem essa virtude também, ele se adapta, né? A gente se adapta, né? O ser humano se adapta a tudo, mas sem querer minimizar os efeitos de uma guerra, mas quando a gente olha para o mercado, assim, isso é uma coisa que já está ali, já se opera com essa guerra nos preços. Mas eu queria ouvir de você, o que você pensa, inclusive com a continuidade da guerra, né? A gente pode ter alguma mudança, mas por enquanto a guerra continua. Queria saber como é que você enxerga também o cenário europeu, principalmente pensando em mercado acionário, né? Pensando em ativos que podem ser investidos por brasileiros, por exemplo. Todo ano, final de ano, a gente tem os grandes bancos soltando os seus relatórios, né, de projeções, qual a gente está fazendo aqui, né? E já tem acho que uns 3, 4 anos que a gente vê uma temática recorrente de que as ações europeias estão extremamente desvalorizadas em relação às ações americanas. E elas continuam extremamente desvalorizadas. Um ponto que o João levantou é importante. Empresas de tecnologia, você não tem grandes empresas de tecnologia na Europa, né, que foi o que puxou muito os índices americanos nesses últimos anos.
que você vai ter empresa de tecnologia na Europa? Talvez uma SAP, mas assim... SML. SML, mas assim, são poucas companhias. Tanto que a SML provavelmente foi uma das melhores performances nesse período. O problema da China também impactou a Europa. Então, você vê a Alemanha, as montadoras estão tendo uma dificuldade para vender seus carros porque os carros chineses já chegaram e estão competindo em nível de luxo, de tecnologia. Então, a Alemanha perdeu um grande mercado consumidor. Isso também foi importante. A França, mercado de luxo também. A China não está conseguindo consumir, não vai consumir as bolsas lá da Louis Vuitton. Então, tem uma dificuldade importante da economia em si, né? Então, o fato de ter um valuation bem menor do que as ações americanas não significa que é algo atrativo. Porque quando você vai ver o lucro das empresas americanas, estão crescendo muito mais do que o lucro das empresas europeias. Sim. Então, assim, eu acho que vai chegar um momento, não sei se ainda é o momento para investir em bolsa europeia. Porque você tem essa questão importante do crescimento, né? A França teve essa tentativa de ajuste do orçamento que não conseguiu para frente. Tem diversas questões políticas impedindo ainda uma tomada de decisão um pouco mais incisiva. Certo. E aí você, por um lado, você vai ter os bancos centrais talvez cortando antes do que o Banco Central americano. Poderia dar um estímulo, mas eu acho que a base, a economia em si ainda precisa de um estímulo um pouco maior. Você só ter esse estímulo monetário, você pode ter um trade, igual o João falou do caso da China, assim, uma coisa rápida, mas se as empresas não continuarem entregando, não começarem a entregar resultado, isso devolve, igual a gente viu com o trade de China. Saiu a notícia do estímulo, as ações se valorizaram 40%, 50%, depois viram que o estímulo não era isso tudo, as ações devolveram e aí estão lá agora no limbo esperando ver os resultados da companhia. Então acho que a Europa está mais ou menos nesse mesmo caminho, infelizmente. Doutor Jota, você acha que uma das grandes plataformas do Trump é que ele se coloca na posição de resolver basicamente todos os conflitos, grandes conflitos que nós temos agora? Um deles é o Rússia e Ucrânia. Ele também fala muito de Israel, né, de faixa de Gaza e tudo mais, mas ele fala muito de Rússia e Ucrânia. Você acha que se ele realmente conseguir, do jeito dele, a gente ainda não sabe, se ele conseguir realmente, vamos dizer, acabar com a guerra, isso pode ser um gatilho para as bolsas europeias? Como é que você enxerga? E se você acredita que o Trump pode ter esse poder, entre aspas, ou sem aspas, de acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia? Não, excelente pergunta. Acho que o Trump ele se vende realmente como esse grande negociador, né? E muitas dessas ameaças que ele faz de tarifárias, muitas ameaças em relação a gastos de defesa, o que for, muito para conseguir persuadir e chegar num dos acordos, um deal que ele realmente quer. Eu acho que ele eventualmente ele vai conseguir com que a Ucrânia ceda alguma coisa para realmente fazer um acordo com a Rússia. Então isso vai ser talvez melhor para a situação geopolítica no sentido que a gente vai ter uma paz, talvez, nesse sentido, mas a Ucrânia realmente vai sair perdendo dessa guerra e realmente talvez não tivesse outra forma de acontecer. O que eu acho que talvez tenha mudado é que não necessariamente isso vai ter um impacto positivo para as economias, porque lembrar, né, como o João pontuou aqui, a Alemanha, por exemplo, ela se valia do gás, da energia barata importada da Rússia, criava ali seus carros elétricos, seus carros, né, normais, e vendia para o mercado consumidor chinês. Toda essa cadeia parece que está quebrada agora, né? Eles não vão mais querer se aproveitar do gás, da energia barata da Rússia, porque viram que estrategicamente aquilo pode acabar do dia para a noite, e nem eles conseguem mais vender para a China, porque a China, né, o que ela fez? Volkswagen põe a fábrica aqui dentro da China e vende para o mercado local. Com o passar do tempo, eles aprenderam como que se faz aquilo e agora copiaram, né, e aproveitaram e aperfeiçoaram a tecnologia e estão competindo não só no mercado doméstico chinês, mas como no mercado interno alemão. Então parece um modelo que ele está totalmente diferente do que foi antes da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então talvez isso não seja necessariamente uma grande mudança, mas com certeza, né, períodos de paz e menos volatilidade em relação a isso são importantes. Mas pensar assim, até um horizonte mais longo, né, e não só o que tem acontecido, é que realmente a produtividade da Europa ela é muito abaixo da americana, por exemplo. Né? Se a gente olhar os últimos 10 anos, a produtividade europeia ela ficou estagnada, ficou em zero, enquanto a americana subiu 20% nesse período. Então você quer
quem que você quer investir, onde você quer investir, né? Economias mais dinâmicas, que são pró-crescimento de lucro, que são pró-crescimento de margem das empresas, ou essas economias mais amarradas, que tem muita burocracia, que tem muita regulamentação em relação a novas tecnologias. Mas dito isso, né, a gente vê e tem uma visão positiva talvez nas bolsas, em algumas, como o DAX, né, a bolsa alemã, você tem empresas excelentes. A SAP, como comentado aqui, é uma empresa que é muito beneficiária da inteligência artificial. Quem já implementou um SAP, um RP, sabe o parto, né, a dor que é fazer isso. E o AI é uma ferramenta que ela ajuda muito essa empresa, ela facilita, ela deixa mais barato, ela deixa mais fácil e mais, talvez mais fácil de implementar de forma geral. E é uma empresa que tem se beneficiado com isso. O setor financeiro também tem sido beneficiário, você tem juros mais altos no mundo. Lembrando que há um tempo atrás a gente falava, olha, a Europa ela vai virar o Japão, né? Aquele crescimento baixo com deflação. Você ter um nível de inflação na casa de 2% é saudável para a economia. Né? Então, é uma notícia positiva nesse sentido. Né? A gente não vai ter que lutar contra a deflação como a gente viu no passado. Então, assim, tem elementos positivos, tem setores que são beneficiados, tem empresas boas como a Airbus, SAP, a SML. Então, você tem que fazer mais um stock picking aqui, selecionar bens ativos, mas pensando no agregado, na economia, os desafios que ela tem, realmente é bem difícil ainda. Legal. Gente, quero agradecer vocês. Muito bom, muito esclarecedor, que eu acho que é muito importante para quem está vendo a gente, né? Muito esclarecedor. Vocês foram didáticos, inclusive, o que é ótimo para a gente. Então, quero agradecer, João, muito obrigado. Enzo, muito obrigado. JJ, muito obrigado, inclusive pela visita, por vir aqui participar. E é isso, daqui a pouco a gente tem o painel de cripto, tá? Mas o painel de investimentos internacionais fica por aqui. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. Você acabou de assistir ao painel sobre o cenário de investimentos internacionais para 2025, com oferecimento da Empíricos Gestão. Se você gostou dos insights trazidos por João Piccioni, CIO da Empíricos Gestão, temos uma boa notícia para você. Ele acaba de liberar o acesso a um guia completo sobre como investir em tecnologia, a classe de ativos que pode estar entrando em seu melhor ano agora em 2025. Além disso, você também pode conhecer outros conteúdos da Empíricos Gestão. Se interessou? Então clique no link que está aqui na descrição desse vídeo ou use o seu celular para ler o QR Code que está na sua tela. Até mais e bons investimentos!